Eu sou o professor Drauzio e hoje eu vou mostrar na aula como criar Story Procedures com tratamento de transação e de exceção. Também nessa procedure eu vou mostrar como manipular várias tabelas em uma procedure, como fazer vários inserts em várias tabelas diferentes em uma mesma procedure com controle de transação e de exceção. Vamos lá. Bom, para essa aula de hoje eu tenho a minha base de dados chamada Drauzio e dentro dessa base de dados eu criei 3 tabelas. A aula de hoje vai ser uma aula bem interessante, já é um nível um pouco mais avançado. E eu vou mostrar como criar uma Story Procedure com tratamento de exceção e de transação que trabalha com mais de uma tabela. Tá? Muita gente me perguntou como trabalhar com várias tabelas. Eu vou mostrar num cenário simples, para ficar mais fácil de entender, que é onde você tem uma tabela de cliente, que vai ser essa tabela aqui nossa. E assim que eu acabar de inserir na tabela de cliente, eu vou pegar o ID que é autoincremento e com ele eu já vou inserir o e-mail e o telefone do cliente. Tá? E aí, nesse caso, com essa mesma lógica que eu vou explicar na aula de hoje, você consegue, por exemplo, criar uma procedure que finaliza uma venda. E aí você finaliza, calcula o total usando uma outra procedure, em seguida você vai e altera o status da nota, já em seguida você vai e emite um boleto ou emite um conto a receber. Então, tem muitos cenários, é comum, principalmente em sistemas de informação, você ter cenários onde você tem que executar uma sequência de ações. E se uma delas falhar, as outras devem ser desfeitas. Tá? Um exemplo que o pessoal fala muito é, por exemplo, uma transferência bancária. Você tira de uma conta e coloca em outra. Se no meio do caminho der um erro, você tem que desfazer tudo. Então você não pode deixar o dinheiro fora de uma e não ter colocado esse dinheiro em outra conta. Tá? Para isso é utilizado o controle de transação e o de exceção. A exceção é assim, se ocorrer uma exceção, que é o erro no caso da procedure, eu consigo pegar essa mensagem de erro e levar até a interface do usuário ou já fazer um tratamento no meio do caminho. Tá? Então é isso, a aula de hoje eu vou mostrar como criar a procedure com esse tratamento de transação e de exceção e manipulando essas 3 tabelas do banco de dados. Visualizando elas em formato de diagrama, aqui eu vim aqui, eu criei um diagrama dentro da pasta de database diagramas, eu criei um diagrama para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então aqui eu tenho a tabela de cliente, e a tabela de cliente ela faz uma chave, deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar melhor para vocês verem. Ela faz uma chave com, tá vendo? Então aqui eu tenho a tabela de cliente, aqui eu tenho o ID do cliente, que ele é um autoincremento. Inclusive eu não coloquei que ele é autoincremento ainda, vou colocar agora, ó, vou dar um F4, propriedades. Aí eu vou vir aqui em Identity Specification, e aqui eu vou falar que ele é um Identity Specification. Tá, eu falando isso, para quem não conhece é só clicar no campo, vem em propriedades, Identity Specification. Isso aqui significa que ele é autoincremento, que ele tem sua identidade própria, que ele vai incrementar de 1 em 1, começando em 1. Tá? Então vou salvar. Aqui vou salvar. Então voltando, aqui eu tenho a tabela de cliente. E essa tabela de cliente tem uma tabela de cliente e e-mail, que são os e-mails do cliente, que a chave dessa tabela aqui é a chave primária aqui. Tá? Inclusive aqui a chave é composta pela chave e pelo e-mail. Como um cliente pode ter vários e-mails, eu vou falar que a chave é composta pelos dois. Tá? Enquanto tiver um cliente com um e-mail diferente, ele vai aceitar. Se tentar inserir o mesmo, ele não vai deixar. Vou salvar também. E aqui embaixo tem a mesma coisa. Então eu tenho a tabela de cliente e o cliente pode ter vários telefones. Então eu criei a tabela chamada cliente telefone, onde a chave é o ID do cliente e o telefone. Também vou colocar como chave primária os 2 campos. Se acontecer de ele inserir 2 vezes o mesmo cliente com o mesmo telefone, ele não vai deixar. A própria chave já vai dar uma exceção. Tá? Então depois a gente aproveita esse cenário para testar nosso controle de transação de exceção. Então a SP vai fazer o quê? Eu vou passar as três informações, o cliente, o telefone e o e-mail. A SP vai inserir o cliente, em seguida ela, está aqui a tabela de cliente, ela vem, insere o cliente, esse campo é autoincremento, ele vai gerar um número novo para mim. Vou pegar esse número, vou nessa tabela de e-mail, vou inserir aqui o cliente gerado novo e vou colocar um e-mail que eu vou passar. E em seguida eu vou na de telefone
e pego o ID novo gerado pelo cliente, tá? E já coloco aqui na tabela de telefone e insiro o telefone. Então essa procedure vai tratar essas três tabelas. E se por acaso a gente pode fazer a simulação e eu passar duas vezes o mesmo cliente com o mesmo telefone, por exemplo, a CP vai ver que não pode, porque a chave primária é composta pelos dois campos, tem que ser único, não pode existir duas vezes a tabela, o mesmo cliente com o mesmo telefone, então ela gera exceção. Tá? Bom, então vamos criar nossa procedure. Vou salvar aqui o diagrama, fechei e vamos lá. Então, para criar uma procedure, existe uma aula de criar procedure de série básica, então quem nunca criou uma procedure, é interessante assistir essa aula antes de partir para essa aula de hoje, que ela é um pouco mais avançada. Aqui tem minha base Drauzio. Dentro da base Drauzio eu tenho programabilidade, que é onde o programador trabalha, e dentro da programabilidade eu tenho Story Procedures. Então eu posso dar um botão direito em New Story Procedure, aqui ele já cria uma estrutura para mim começar, mas como é simples de criar procedure, então vamos direto a uma nova query. Então eu vou dar um botão direito em Drauzio e vou em New Query, para abrir uma nova consulta para mim estar criando objetos dentro da base de dados Drauzio. É sempre importante quando você estiver trabalhando com query, estar observando aqui, ó, se realmente o banco que você, quando você for salvar, vai ser o Drauzio. Tá? Então sempre que você estiver trabalhando com query, você vem dar uma olhada aqui se está o banco que você deseja. Senão, se você executar e tiver um master ou outro banco, ele vai criar em outro banco. Tá? Então está o banco que eu desejo aqui, então podemos começar a criar a procedure. Então vamos lá, a estrutura básica de uma procedure é, em português, se eu fosse pensar em português, eu sempre falo para o pessoal que assiste as minhas aulas, pensa em português para você associar ele e ficar de uma forma mais fácil. Então como é que é? Criar, procedure e o nome. Então criar em inglês é create, procedure é procedure mesmo, e o nome dela vamos chamar de USP cadastrar cliente. Tá? Então aqui eu acabei de fazer a primeira linha de código para criar minha procedure. Aqui dentro, nessa parte, eu posso digitar os parâmetros, então vou deixar um espaço. Aí vem a palavra as. Como é que é começar em inglês? Begin e fim, end. Então aqui é o corpo. Então aqui eu coloco os parâmetros. Ó. Tá? Aqui nessa parte eu vou colocar os parâmetros. Deixa eu colocar aqui parâmetros. Que vai ficar aqui, parâmetros de entrada, são as informações que eu vou passar para essa procedure para ela colocar dentro dela, e aqui é o corpo da procedure, tá? Aqui é o corpo dela, onde eu vou fazer os inserts, onde eu vou estar manipulando aqui as informações na procedure. Então, vem pensar, criar procedure com o nome X, então create procedure USP, USP é de usuário story procedure, cadastrar cliente, aqui os parâmetros que eu posso passar para usar aqui dentro do corpo, que são os parâmetros de entrada, ou se precisar colocar parâmetros de saída também pode colocar. As é o começo e o fim, então aqui eu coloco o corpo. Então essa é a estrutura mínima de uma procedure. Vamos lá. Vamos criar os parâmetros. Então eu vou abrir aqui a minha tabela de cliente para ver os parâmetros. Então aqui em parâmetros eu vou criar os parâmetros. Então os parâmetros começam com arroba. Então eu vou ter o ID do cliente, que vai ser um int. Eu vou ter o nome, que é um varchar de 50. Eu vou ter aqui a data de nascimento, que é um datetime. Eu tenho também o sexo, que é um bit. Eu tenho o limite de compra, que é um decimal de 18,2. E aí aqui já são as informações que eu vou colocar nas outras tabelas, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou passar o... Vamos supor que eu vou deixar, eu vou criar uma tela que pode inserir dois telefones. Então eu vou lá e coloco o telefone
telefone 1, que vai ser, vamos ver que campo que nós usamos aqui no telefone para ficar certinho. Tabela de telefone foi um varchar de 20, ó. Então se aqui, ó, eu usei um varchar de 20, o parâmetro de entrada tem que ser do mesmo tipo aqui, tá? Então telefone 1 é um varchar de 20. E aí o telefone 2, vamos deixar passar 2 telefones, por exemplo. É um varchar de 20. Mesma coisa com o e-mail. No e-mail, deixa eu ver, nós usamos... Vamos ver o que nós usamos no e-mail. Então no e-mail nós usamos um varchar de 200. Então eu vou colocar aqui 2 e-mails. E-mail 1, que é um varchar de 200. E o e-mail 2, que também é um varchar de 200. Então está aqui criado os meus parâmetros, certo? Os parâmetros são as informações que você vai passar, vamos falar que é dinâmico. Isso vem de fora para dentro da procedure e ela usa essas informações lá dentro. São os parâmetros de entrada. Aqui no telefone no e-mail, não é obrigado a passar, por exemplo, telefone e e-mail. Vamos supor que é opcional, no caso do cliente. Se eu deixar assim, a procedure vai obrigar, sempre que for usar ela, a inserir essas informações. Para não se tornar obrigatório esses parâmetros, eu posso colocar um valor default para eles. Então, caso o usuário não informe nós, quando a gente for usar essa procedure não informasse esses valores, ela coloca um valor padrão. Tá? Então, aqui eu posso colocar igual a nulo. Nesse caso, estou falando que se não passar esse parâmetro, que ele vai ser nulo, tá vendo? Então eu estou jogando um valor default. Quando você coloca igual a alguma coisa, quer dizer que você está setando um valor default. Poderia ser igual a uma string vazia, poderia ser um e-mail padrão, se você sempre quiser preencher, tá? Então aqui é o valor padrão, é o valor default, é o valor que você quer que coloca se não passar nada. Aí nesse caso a gente pode verificar aqui embaixo. Se ele for diferente de nulo, a gente pega e faz a inserção na tabela. Se não, se for nulo, a gente quer dizer que o usuário não passou, a pessoa não digitou o e-mail numa tela, por exemplo, que estiver usando esse procedure, e aí eu não preciso estar manipulando essa variável aqui dentro. Então aqui eu tenho pronta a minha estrutura da procedure. Criar a procedure, o nome dela, os parâmetros que eu vou estar usando aqui dentro, o começo e o fim do corpo. Agora vamos começar a implementar o corpo dessa procedure. No corpo dessa procedure, nós vamos estar começando com o tratamento de transação e exceção. O tratamento de exceção ele é muito parecido com o tratamento de exceção numa linguagem de programação como por exemplo o C# da Microsoft .NET. Tá? Então o try é a palavra inicial, que é tente, e se ele der algum erro dentro do bloco do try, ele usa o catch, que é o capture, para capturar a exceção. Aqui no banco de dados então é a mesma coisa. Então como é que a gente cria uma exceção aqui? Eu vou criar o bloco, então vou apagar aqui a palavra corpo e vou lá. Começar o try, então começar em inglês é begin e terminar o try, então begin try, end try. Olha lá, começar o tratamento e terminar o tratamento. E aí eu vou fazer o bloco do catch. Então begin, começar o catch e o end catch. Então, para quem não conhece tratamento, que nunca fez um try catch na vida, o try é tente. Tá? Então tente fazer o que eu vou escrever aqui dentro. Se der alguma coisa errada, se não ocorrer certinho, se der algum erro, alguma coisa, um imprevisto, esse bloco, essa execução vai ser transferida para cá e vai cair no catch, que é no capturar. Ela vai ser capturada nesse bloco e esse bloco vai tratar essa exceção. Tá? Então, exceção é uma coisa que você não espera, é uma exceção, uma coisa que acontece que não era previsto. Por exemplo, está fazendo a inserção e de repente dá um erro no banco, alguém vai lá e apaga a tabela no meio dessa execução, ou você tenta inserir uma chave 2 vezes numa tabela que não pode inserir, esse tipo de coisas. Uma coisa que não é correta, é uma exceção. Então, essa é a forma de tratar uma exceção. E agora nós vamos colocar dentro do tratamento de exceções, nós vamos colocar o tratamento de transação. Transação é, como eu falei, para você garantir que ou vai executar tudo que está aqui dentro, ou não vai executar nada. Tá?
Então eu vou ter que, ele vai seguir os passos, vai estar inserindo as tabelas. Se uma delas falhar, ele desfaz toda a ação e explode um erro para você visualizar na tela. Tá? Então como é que eu faço para tratar a transação? Então dentro do try eu vou colocar begin tran, iniciar a transação. E aí, no final de tudo, se tudo ocorrer bem, eu vou commitar. Commit. O commit é para você efetivar, você vai fazendo todas as operações que você quer fazer e ele vai executando essas operações. Se der tudo certo, no fim ele fala commita. Commita é executa, aplica essas alterações no banco. Se no meio do caminho ele der algum erro, por exemplo, ele viu que você vai tentar inserir uma chave numa tabela que não pode, e ele vai explodir a exceção, ele vai desfazer tudo e ele não vai aplicar essas ações no banco, essas etapas que você está implementando, tá? Então é aqui dentro, é o corpo que podemos falar assim, ou executa tudo ou nada, tá? Então ou dá tudo certo ou se der algum erro ele não vai executar. E aí aqui embaixo, se der uma exceção, o que a gente faz? A gente pega e dá um rollback, a gente desfaz a transação, volta ela para trás. E aí a gente pode dar um select aqui embaixo, devolvendo uma mensagem de erro. Então o SQL Server, ele tem aqui uma função que chama error message, error underline message, e eu vou apelidar ela de retorno. Tá? Então aqui eu vou devolver uma mensagem de retorno. Então olha como ficou agora o nosso bloco. Então aqui eu tenho o começo do try, tratamento, o fim, o começo do catch se der um erro, uma exceção, e o fim do catch. Aqui eu comecei a transação, ó. Então begin tran, começa a transação, então ele vem executando, executa, no nosso caso ele vai, insere o cliente, insere o e-mail 1, insere o e-mail 2, insere o telefone 1, telefone 2, deu tudo certo, o banco não reclamou de nada, commitar vai lá, pode efetivar no banco, tá? E aí, se der uma exceção, o banco fala, opa, tem um e-mail aqui que eu já tenho ele aqui cadastrado. Então ele pega e desfaz. Como que ele faz para desfazer? É esse comando, ó, rollback. Rollback, back é voltar, né? Então desfaz tudo, volta para trás tudo que você estava pensando em fazer. Então tudo que foi executado aqui dentro, desfaz isso aí que eu não quero que seja feito, porque deu uma exceção no meio do caminho. Não foi tudo perfeito como eu planejava. Tá? É basicamente isso. E esse select que eu pus depois do rollback é para ele exibir na tela o erro que aconteceu para a gente ver. Por exemplo, se der um erro falando chave, violação de chave primária, ou se alguma outra exceção que ocorrer, então ele vai pegar o erro e vai exibir para a gente conseguir visualizar. Tá? Então vamos lá. Aqui nessa parte aqui do executa tudo ou nada, por exemplo, você poderia fazer assim, remove R$10 da conta X, coloca R$10 na conta Y, deu tudo certo, ou seja, tirei da X e coloquei na Y, deu tudo certo, aí comita. Quando você fala comita, aí sim ele vai lá e tira os 10 e coloca os 10, tira de uma e coloca na outra. Então aqui ele tenta fazer para ver se vai dar tudo certo. Se ele ver que dá tudo certo, ele vai lá e efetiva essa ação no banco. Tá? Se ele ver que não deu certo, ele vai lá e desfaz tudo, não executa nada e exibe a mensagem de erro. Então é isso. Por exemplo, se você estivesse mexendo com estoque, tira de um estoque, lança o contas a receber, finaliza o status da nota, gera o boleto, deu tudo certo, não deu nenhum erro, comita tudo, faz tudo, ele aplica todas essas alterações do banco, efetiva de verdade. Se der algum erro, cai aqui embaixo, desfaz tudo e exibe a mensagem de erro. Tá? Então é basicamente para essas finalidades que você pode estar usando uma Story Procedure desse tipo. Vamos começar a nossa então. Primeiro passo. Então o primeiro passo nosso vai ser inserir na tabela de cliente. Então vou colocar um comentarinho aqui em cima. Inserir na tabela de cliente. Tá, então aqui vai começar. Então vamos lá. Insert inserir dentro da tabela cliente. Notem que eu estou usando aqui o Management Studio 2012, então ele já está bem bacana, que ele é muito parecido com 2008, tem a parte de inteligência, ele já traz os objetos que eu tenho dentro do banco,
Tá? Como eu coloquei, nas minhas tabelas começam com TBL, isso facilita na hora de utilizar o IntelliSense. Então, de TBL, ele retraz todas as minhas tabelas agrupadas. Então, aqui eu quero a TBL cliente. A cor também é outra diferente, então ele já tem umas cores diferenciadas de 2008. Pouca diferença. Quem está acostumado com 2008 e vem para 2012 não sente tanto impacto visualmente assim, para trabalhar. Aqui do lado está muito parecido, também igual. Tá? Então, inserir dentro da tabela cliente, quais campos eu quero inserir? Então, deixa eu abrir aqui do lado para visualizar, para fazer certinho. Então, eu quero inserir o ID do cliente. Depois eu quero colocar o nome. Depois a data de nascimento. Depois, deixa eu até fechar aqui. Opa, não posso fechar que eu estou vendo. Deixa eu digitar todos eles, depois eu fecho. Depois o sexo, depois o limite de compra. E aí eu quero colocar os valores. Então, inserir dentro da tabela de cliente. Olha lá, é sempre bom colocar então. Então, inserir dentro da tabela de cliente quais campos. Eu coloco o nome dos campos para ficar melhor, mais organizado, ficar fácil de entender. Quando o pessoal não coloca os nomes das colunas, ele vai inserir na forma que ela foi construída, que ela foi criada. Se por acaso um outro programador, um outro DBA for lá e mudar de posição o nome dos campos, ele estraga o seu insert. Então, o ideal é sempre colocar os nomes dos campos aqui. Tá? Então, lá, inserir dentro da tabela de clientes, eu quero colocar o ID, depois o nome, depois a data de nascimento, o sexo e o limite. Notem que eu coloquei um de cada tipo para mostrar para vocês como usa. Tá? Então, o ID é um int, o nome é um varchar, a data de nascimento é um datetime, o sexo é um bit. O sexo normalmente pode ser um string, pode ser uma tabela de tipos de sexo, que é um int, pode ser vários tipos, mas eu estou usando o bit para demonstrar como uso o bit aqui na Procedure. E o limite de compra é um decimal, que é um decimal numérico, eu usei aqui, tá? Que é para você trabalhar com casas decimais. Eu falei que ele tem o tamanho 18 com duas casas decimais. Tá? Então vamos lá. Valores. Quais são os valores? Primeiro eu vou passar. Na verdade aqui eu coloquei um campo que não precisa, né? O ID do cliente ele é auto-incremento, então eu não preciso passar ele. Eu vou passar os outros campos e esse ID do cliente ele é auto-incrementado, ele é auto-gerado. Então eu vou tirar ele daqui, ó. Então vai ficar o nome, a data de nascimento, o sexo e o limite de compra. Tá vendo? Então já tirei o ID que não precisa passar ele, que ele vai ser gerado para mim. Então vamos lá. Eu vou passar aqui o nome, que é o primeiro campo. Depois eu vou passar arroba data de nascimento. Depois eu vou passar aqui arroba o sexo. E por último vou passar o limite de compra. Aqui. Então aqui onde está o nome, eu vou colocar o parâmetro que eu passei. Esse parâmetro aqui ele vem lá de dentro dos parâmetros, ó, só para visualizar. Ó, esse parâmetro aqui, ele está vindo aqui dos parâmetros de cima. Então quando o usuário executar essa procedure, ele vai passar, ó, o nome é Drauzio. Ele vai pegar esse Drauzio e vai jogar aqui no lugar dessa variável que vai cair dentro desse insert, que vai cair nessa tabela de cliente dentro do nome. Tá? Então, ó, o nome, a data de nascimento está aqui. O sexo está sendo passado aqui nessa variável de sexo e o limite na variável de limite. Então, cada um desses valores vai cair exatamente na mesma posição que está aqui. Tá? Legal. A hora que eu inserir, ele vai gerar um ID para mim, que é um autoincremento, que é o ID desse cliente novo que eu estou cadastrando. Como é que eu faço para pegar esse ID novo? É só eu executar uma função do SQL Server, então vou declarar uma variável aqui, declare, arroba, ID do cliente gerado, ID do cliente novo, é igual a arroba identity. Esse arroba identity, faltou colocar o tipo aqui, asInt, que é igual a arroba identity. Então eu falei assim, ó, declare o ID do cliente novo, que é um inteiro, e eu vou usar essa função. Essa função do SQL Server, ele pega o que você acabou de, o último ident que acabou de ser inserido. A última chave autoincremento que acabou de ser inserida nessa conexão. Como eu estou dentro de uma conexão e essa conexão estava executando esse insert na tabela de cliente, então ele vai pegar o último autoincremento. Qual que foi o último? Foi o que ele acabou de fazer aqui, que é da tabela de cliente.
e ele vai jogar nessa tabela. Então vamos supor que eu estou inserindo o primeiro cliente do banco. Vai estar aqui, ó, 1, ele vai jogar aqui. Ah, daqui a pouco eu inseri um outro. Aí ele vai passar aqui, opa, agora gerou 2, ele joga aqui o 3. E aí eu vou usar esse ID que ele gerou para inserir os telefones e os e-mails. Tá? Então vamos lá, acabei de fazer a primeira insert, então eu inseri na tabela de cliente. Agora eu vou fazer o segundo insert. Ó. Eu vou inserir na tabela de telefone. Então vamos lá. Eu vou fazer uma verificação, então tem que quais telefones eu tenho? Eu tenho o telefone 1 e o 2. Só que nenhum deles são obrigatórios, pode ser que veio nulo. Então eu vou pegar e vou verificar. Se o 1 ou o 2 for diferente de nulo, eu faço o insert. Tá? E aí, se não for, eu não insiro. Então, notem que apesar de ser uma história procedura simples que eu estou demonstrando, ela está normalizada. Eu criei uma tabela de telefone separada. Porque se eu tivesse colocado telefone 1 e telefone 2 na tabela de cliente, se ele não preencher, esses campos sempre vão ficar lá vazios. Agora, nesse cenário que eu mostrei, como eu normalizei, o que eu normalizava? Eu dividi, eu tirei esses telefones dentro do cadastro cliente e coloquei em uma tabela separada. Então, se tiver um telefone, vai salvar só um, se tiver dois, salva dois, e aí você pode colocar quantos telefones você quiser. Tá? Então, vamos lá. Então, vou verificar se, vou fazer um if, o telefone 1 is not null. Se ele não for nulo, começa e termina. Então, olha lá, vou fazer um ifzinho bem simples, tem várias formas de trabalhar isso, eu vou fazer a forma mais simples. Então, se o telefone is not null, ou seja, lá em cima eu falei que ele é igual a nulo por padrão. Então, se o usuário não passar nada, ele vai setar nulo lá. Quer dizer, se ele não for nulo, quer dizer que o usuário passou. Aí eu vou fazer um insert aqui dentro. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui insert, int, tbl, cliente telefone. Aí o ID do cliente. Aqui o ID já não é em autoincremento, eu tenho que passar porque ele é a chave, é o cliente, o e-mail e o telefone. Então o cliente, o telefone, values. Aí eu vou passar o ID do cliente que acabou de ser cadastrado e vou passar o telefone 1 que eu acabei de verificar que ele existe. Né? E assim eu acabei de fazer o insert. Então olha lá que simples. Ó. Se o telefone 1 não for nulo, começo e fim, então ele entrou no if, quer dizer, se ele entrou aqui, quer dizer que o telefone não é nulo. Aí eu dou um insert na tabela de telefone, cliente-telefone, passo o ID do cliente que acabou de ser cadastrado aqui, que é esse ID aqui que eu vou pegar aqui, e passo o telefone. Então, olha lá, eu pego essa variável aqui, ó, que acabou de ser cadastrada, e o telefone que veio lá dos parâmetros. Tá, o telefone está vindo aqui dos parâmetros. Ó. Então, o telefone, ele vem daqui, ó. Então, se ele passou esse telefone 1 aqui, e aí aqui ficou assim nosso insert. Então esse ID ele joga aqui e esse telefone ele joga aqui. Aí ele insere o telefone 1. Telefone 2 é a mesma coisa. Então eu vou copiar aqui. Deixa eu tirar os espaços para ficar mais fácil para visualizar. Inserir tabela telefone. E aqui eu vou alterar para o telefone 2. Se o telefone 2 não for nulo, eu insiro o telefone 2. Tá? Olha lá, agora eu inseri o telefone 2. Ó. Então, se o telefone 2 não for nulo, quer dizer que o usuário passou o telefone 2, eu vou inserir dentro da tabela do cliente de telefone o ID do cliente e o telefone, passo o ID do cliente inserido, novo, e passo o telefone 2 aqui. Tá? Se tiver os dois, entra nesse if, insere um, e entra nesse if, insere o outro. Aí vai inserir dois telefones. Se passar um só, insere um, se não passar nenhum, não insere nenhum. Tá? Legal? Aí já, quer dizer, nesse caso eu já manipulei uma tabela aqui e outra aqui e a mesma aqui, ou seja, eu manipulei três tabelas, fiz três ações diferentes. E agora eu vou estar manipulando os e-mails. Então vamos lá, inserir na tabela de e-mail. Mesma coisa, então vou verificar se o e-mail 1 is not null, se não for nulo, começo e fim do bloco, insert into tbl cliente e-mail, ID do cliente, vírgula e-mail,
E aí, o que eu quero inserir aqui? Eu quero inserir os values, que vai ser arroba, id do cliente novo, vírgula, o e-mail 1. E assim fica o meu insert. Mesma coisa o e-mail 2. O e-mail 2 eu vou colocar aqui. Se o e-mail 2 não for nulo, eu insiro na tabela de clientes e-mail o e-mail 2. Deixa eu dar um zoom para vocês verem como ficou. Olha lá, se o e-mail 1 is not null, quer dizer, em português é not é não, null é nulo. Se o e-mail 1 não é nulo, quer dizer, ele pegou o valor default que coloquei em cima, insere dentro da tabela e-mail cliente, cliente e-mail, o ID e o e-mail. Values, peguei o ID do cliente que foi criado lá em cima, inseri aqui, peguei o e-mail 1 e joguei aqui. Tá vendo que eu tenho o e-mail 1 no final aqui também. E aí eu verifico o e-mail 2. Se o e-mail 2 is not null, então insere dentro da tabela de cliente e-mail o ID do cliente, o e-mail, tá? E nesse caso aqui eu estou usando e-mail 2 aqui, e-mail 2 aqui, tá vendo? E no caso aqui, e-mail 1 e e-mail 2 não é uma boa prática, eu fiz nessa aula para mostrar, né? No caso seria legal na tela você pegar e criar uma regra de negócio para inserir o cliente e de repente cria outra regra para você ir adicionando os e-mails e você adicionando os telefones, por exemplo, numa segunda tela. Mas se você quiser fazer uma tela bem básica, que já preenche tudo e já insere de uma vez, tá aí o exemplo. Essa SP é mais para demonstrar como usar várias tabelas, vários inserts em uma mesma procedure usando tratamento de exceção de transação. Então, ó, aqui no começo, nos parâmetros, eu criei até um parâmetro chamado ID do cliente que não precisa, porque você não vai passar o ID do cliente, né? Então, vou até remover ele daqui para não ficar aqui, para não confundir, que não precisa. Então, vou passar o nome, nascimento, sexo, limite de compra, telefone 1, 2, e-mail 1, e-mail 2. E aí aqui embaixo eu vou verificar esses caras, esses telefones, esses e-mails para ver se eles estão diferentes de nulo. Ou seja, por padrão eu vou setar nulo se o usuário passar eu seto diferente. E aí ele vai entrar na procedure ó, com um tratamento de transação e de exceção, ou seja, begin try tente, que está tratando exceções, e o begin tran é o começo da transação, ou seja, tudo isso aqui é uma transação. Tudo isso aqui, ou tudo isso aqui executa, bonitinho, não dá nenhum erro, e chega no final, ele vem e executa o commit tran, ou se por acaso tentar inserir um telefone duas vezes, uma tabela que já tem o telefone existe, ele vai dar um erro, se tentar inserir um e-mail que já existe, ele vai dar outro erro, ou se tentar inserir o cliente, por acaso tiver alguma informação faltando, ele vai dar um erro, todos os campos são obrigatórios. Então, se der um erro em algum daqueles inserts, ele não vai executar nada, ele aborda todos esses inserts nessas três tabelas. Se der tudo certo, ele commit e no final ele tem inserido essa informação. Tá? Se eu quiser, por exemplo, que a procedure devolva qual que é o ID inserido, eu posso dar um select no final dela aqui, ó. Apesar de eu ter inserido tudo, eu posso vir aqui no final e colocar ó, select, o ID do cliente novo, eu vou chamar de retorno. Então, olha lá, olha que interessante. Se ocorrer tudo bem, eu dou um select, então ele vai exibir para nós o número que foi inserido e eu vou chamar de retorno. E aí ele comita tudo. Se der errado, o retorno, que é o mesmo retorno aqui, que vai ser a coluninha que vai ser exibida no final, ela vai estar com uma mensagem. Tá? Então, se você estiver usando essa procedura dentro de uma aplicação, por exemplo, .NET, essa procedura vai te devolver um retorno. Ou vai ser um número, ou vai ser uma mensagem. Se for um número, você pode dar um convert.toInt. Se for um número, quer dizer que deu certo. Minha chave era um inteiro, converteu para um inteiro e deu tudo certo. Se não converter, quer dizer que tem um erro. Veio um erro no retorno. E aí você pega o erro, a mensagem e exibe para o usuário, falando, erro ao cadastrar cliente. Tá? Então dá para fazer esse tratamento. Mais para frente eu vou criar aulas demonstrando. Tá? Vou integrar essas procedures com o .NET. E vamos lá, vamos executar então nossa procedure, acho que ela está pronta. Então para executar eu venho aqui em Execute, eu aperto F5, vou executar, e aí ele falou que minha procedure foi completada com sucesso. Ou seja, se eu vim aqui no Object Explorer, que é meu objeto de explorar, vou vir aqui em Programabilidade, Story Procedures. Toda vez que eu crio uma procedure aqui no script, eu tenho que dar um botão direito e refresh. Vou dar o refresh para atualizar
a minha ferramenta Management Studio. E aqui apareceu a minha procedure chamada USP Cadastrar Cliente. Aí, se eu quiser visualizar os parâmetros, ó, ela já exibe para mim os parâmetros. Então aqui eu tenho uma procedure pronta. Dá um zoom para vocês verem melhor. Eu tenho a procedure que chama USP Cadastrar Cliente, nome, que é um parâmetro varchar, input, de entrada, que não tem valor default, não tem. E aí esse quadro tem valor default, que é o null que eu passei, tá vendo? Aqui está o tipo deles, né? Então aqui eu tenho os parâmetros. Vamos começar a testar então a nossa nova procedure. Vou fechar aqui meu script, que eu não preciso mais dele. Se eu quiser editar essa procedure, por acaso você falar, opa, preciso fazer um ajuste nela, é só vir aqui no banco, né? Então eu tenho aqui o meu banco Draws, eu tenho aqui a programabilidade, Story Procedures, banco, programabilidade, Story Procedures, clico com o botão direito na minha procedure e dou um modificar. Como é que é modificar em inglês? Modify. Então vou dar um modificar e eu clicando em modificar, ele traz aqui para mim a minha procedure. A diferença é que a gente digitou create aqui, ó, ele muda para alter, que agora você não está mais criando, você vai estar alterando. Então alterar a procedure e cadastrar cliente, aqui estão os parâmetros, e aqui embaixo tem o corpo do jeito que você montou, até com os comentários, está tudo aqui, tá vendo? Então você pode fazer alterações. Ele coloca algumas informações no começo aqui, mas não... Pode até apagar se você quiser. O que importa é o script que está aqui, ó, alter procedure, o nome dela, os parâmetros e o corpo dela. Então vamos deixar lá e a gente não precisa alterar nada. Então vamos lá. Vou dar um botão direito, vou abrir uma nova query para a gente ver se está funcionando essa procedure, né? Então antes de criar ela, vou dar um select em cada uma das três tabelas. Ó. Select asterisco from tbl cliente, cliente e-mail e cliente telefone. Então tá aqui, ó. Vou dar um select em cada uma. Vamos ver o que tem lá de interessante nessas três tabelas, ó. Vou executar. Tá? Lembrando que para executar é só apertar o execute ou o F5, que é a tecla atalho. Opa, apertei sem querer aqui. Então vamos executar. Olha lá, as três tabelas estão sem nada. Então ele trouxe o retorno para mim. Na tabela de cliente, que é o primeiro select, não tem nada. No e-mail não tem nada. No telefone não tem nada. Vou fechar e abrir o meu Management Studio para ele atualizar os esquemas, né? Aí o IntelliSense volta a funcionar legal. Então fechei e abri, ele vai atualizar. E aí eu vou criar então uma nova query aqui. Voltando aqui, vou fazer os três selects de novo, select, tudo, from tbl cliente, cliente e-mail, cliente telefone. Se eu der o F5 aqui, ele não tem nada, tá vendo? Ele está vazio. E vamos executar a procedure. Então, exec USP. Ah lá, como eu coloquei o USP, ele já, como é que só tem uma, mas se tivesse várias procedures, ele já traria para a gente elas agrupadas aqui, mas como só tem a de cliente, ele vai trazer só ela. E olha que legal, né? O bom daquele server é o IntelliSense. Então ele já falou, ó, Drauzio, o primeiro parâmetro que tem que passar é um nome, que é um varchar de 50. Quando eu colocar vírgula, ele vai passar o negrito para essa aqui, falar, ó, o segundo que você tem que passar é a data de nascimento, e assim vai indo. Então vamos lá, o primeiro parâmetro é o nome. Então eu vou colocar aqui Drauzio. Olha lá, o segundo, ó, agora ele está me pedindo, negritou a data de nascimento. Então data de nascimento, vou pôr aqui 2013, vou pôr o dia de hoje, dia 2 de 18. Terceiro parâmetro, olha lá, qual que é o sexo? Para quem não sabe, ó, é só dar Ctrl Shift espaço, ele traz aqui de novo. Tanto no .NET quanto no SQL Server, Ctrl Shift espaço, ele traz a descrição aqui do método para a gente de novo. Então eu seguro Ctrl Shift e o espaço, olha lá, ele exibe. Então sexo, masculino é 1, feminino é 0. Então vou pôr 1. Limite, qual que é o limite de compra? Vou colocar aqui R$100. O próximo campo é o telefone. Ah lá, agora entra nas outras tabelas.
Telefone. Se eu não quiser, por exemplo, eu posso parar por aqui. Se eu executar ela por a procedure dessa forma como está aqui, ó, já vai funcionar. Ele vai executar o Drauzio sem colocar nenhum telefone, nenhum e-mail. Vamos testar para ver se funciona mesmo? Ó, vou pôr Drauzio 1 aqui, vou fazer uma mudança para a gente saber que é o primeiro teste nosso. Então, Drauzio 1. Ele vai gerar um ID novo, que provavelmente vai ser o ID 1, que é a pessoa 1. E vamos ver o que acontece. Eu vou grifar para executar só ele. Se eu grifar ele e executar, ele vai executar só o que está grifado, tá? Então ele não vai executar os 3 selects. Então, grifei e vou apertar execute. Opa, olha lá. Vocês lembram que lá dentro da procedure a gente deu um select retorno? Então, olha lá, esse é o retorno. Como não veio mensagem de erro, veio 1, quer dizer que ele inseriu e me devolveu 1. Falou, opa, Drauzio, deu tudo certo. Não teve exceção, passou no try certinho. A transação executou tudo legal e no final o ID que foi gerado para você é o 1. Então deu certo a procedure. Vamos grifar agora os 3 selects e executar para ver. Olha lá que legal, ele inseriu o Drauzio, olha lá, Drauzio 1, a data que eu coloquei, o sexo 1 que simboliza o masculino e o limite que é R$100 e não colocou e-mail nem telefone. Agora eu quero colocar aqui um telefone. Então vou mudar aqui o Drauzio para 2, para a gente saber que é o teste 2, que ele vai gerar o ID 2, que é autoincremento. E vou passar um telefone 17 3342 0000. Olha lá, então só vou colocar um telefone. Então só quero passar um telefone, então adicionei um telefone no final. Tá? Aí eu vou grifar e vou executar. Olha lá que legal. Opa, agora o retorno foi 2, quer dizer, o ID do cliente, que foi auto-incrementado, foi gerado no número 2. Vamos grifar os 3 selects aqui para ver o que ele trouxe. Agora ele vai começar a trazer mais informações. Por quê? Porque já tinha, né, o cliente 1, que foi o Drauzio. Então, ó, ele inseriu 1, agora ele inseriu o 2. O 2 é o Drauzio 2. E aí, para o Drauzio 2, ele colocou um telefone, ó, que foi o telefone que eu passei, que é o 3342-0000. Então, dentro da procedure, ele fez esse insert, e aí ele verificou que nós passamos o telefone e fez um segundo insert, ou seja, estou trabalhando com 2 tabelas dentro da procedure. Tá? Agora, vamos colocar mais um telefone. Eu vou colocar o where's aqui no select, ó, where ID do cliente for igual... Agora vai ser o 3, então vou colocar os where's aqui para ele filtrar só esses que nós vamos estar colocando, tá? Então coloquei os where's aqui no final, ó, onde o ID do cliente for igual a 3. Tá? E aí vou passar outro telefone aqui. Vamos colocar aqui 17 3344 0000. Então depois do telefone coloquei vírgula e passei outro telefone, que é o telefone 2. Tá? Que vai ser o 440000. Então, vou fazer uma alteração aqui, vou falar que é o Drauzio 3. Aqui, por exemplo, no valor, eu vou colocar um outro valor aqui, ó, 0,3. R$100 0,3, que é o limite. Então, olha lá, eu mudei aqui para Drauzio 3 e mudei o limite para R$100 0,3. Vou grifar e executar. Opa, lá, qual que foi o retorno agora? O retorno foi 3. Né? Então, vamos grifar os 3 selects e vamos executar para ver. Olha lá que legal, então ele veio, ele inseriu o ID3, que foi o terceiro incremento que ele fez, que tem de 1 em 1, que é o Drauzio, lá, o limite do Drauzio é de R$100 0,3, e inseriu o telefone 1, que é o cliente 3, que é o telefone 3342-0000, e inseriu o telefone, que é o 440000. Aqui, por exemplo, se você quiser melhorar essa tabela, você pode colocar mais um campo aqui, ó, que é um bit chamado principal. E aí você vem e fala que um desses telefones é o principal. Então você pergunta para o cliente qual que é o principal que ele usa mais. Ou na tela você vai e coloca um campo telefone principal. E aí quando você inserir, você marca aqui como sendo o principal. E aí esse telefone é o que você usa para discar automático ou para fazer alguma ação automática. Ou se você quiser exibir na tela para a pessoa sempre tentar esse primeiro. Tá? Aí você melhora esse cenário que nós estamos brincando aqui. Vamos lá. Vamos partir agora pro e-mail, né? Então, se eu colocar vírgula aqui, o meu próximo campo lá é o e-mail 1. Tá? Eu vou dar uma quebradinha aqui com Enter para ficar legal para a gente ver. Ó. Então, é o nome,
depois é a data de nascimento, depois é o sexo, depois é o limite, depois é o telefone 1, o telefone 2 e agora o e-mail. Então vamos pôr aqui Drauzio, arroba gmail, Drauzio. Vamos por aqui, ó, professordrauzio@gmail.com. Aí, ó. Então aqui eu coloquei os dois telefones e o meu e-mail, um e-mail. Então vou mudar aqui para 4. Vou colocar o valor aqui 4, tá? Só para alterar um pouco para vocês verem. Então mudei aqui para Drauzio 4, mudei o 100,4 e aqui agora eu vou adicionar o e-mail. Então agora nós vamos estar trabalhando com 3 tabelas dentro do banco. Vou grifar para executar só essa parte, execute. Opa, lá, ele me gerou um novo ID para mim, que é outra pessoa que eu estou cadastrando, que é a 4, que o código dela é 4. No caso desse código, se fosse um programinha seu, você for falar para o cliente, ó, você for gerar um crachazinho para ele, ou algum documento que você fala que agora tem um código, aí você pega esse número e devolve na tela, fala assim, ou vai lá e imprime o crachá, ou imprime o código, ou envia o código do cliente por e-mail. Então seria esse código do cliente. Então é o 4. Vamos lá, vamos alterar os wheres aqui para 4 para ver o que ele trouxe. Vou dar um F5 e agora eu tenho aqui, deixa eu subir um pouco aqui. Ah lá, eu tenho o Drauzio, que é limite compra 4. Ele inseriu o e-mail, que é o e-mail professordrauzio@gmail.com, e ele inseriu os dois telefones, tá? Vamos supor que eu não quero os dois telefones, eu quero só o primeiro aqui, só um. O que eu faço? Boto o valor default aqui, ó, nulo. Nulo é o valor default. Então, se eu passar nulo aqui no segundo telefone, ele não vai cadastrar. Se eu quisesse não cadastrar nenhum dos dois, eu podia passar nulo nos dois. Então, vamos lá, vamos para o teste 5. Vou colocar aqui nulo. E vou deixar o e-mail aqui. Vou executar e vocês vão ver que agora retornou lá o 5. Vou alterar aqui para 5. 5, 5. E aí vamos ver o que ele vai trazer para a gente aqui. Ele trouxe o Drauzio, o e-mail e apenas o telefone que eu deixei. Tá vendo? O segundo eu pus nulo, ele não inseriu nada porque eu passei nulo para ele. Tá? E aí vamos colocar mais um e-mail agora. Eu quero colocar um e-mail, outro e-mail aqui. Vou chamar de Drauzio, arroba teste.com. Então agora tem aqui o nome, que é a primeira, o nascimento, sexo, limite, telefone 1, telefone 2, não estou passando, e-mail 1 e e-mail 2. Ó. Então vou cadastrar com dois e-mails. Vou alterar para 6, para ser o ID 6 aqui. Vou até mudar o valor aqui agora, por exemplo, 55,21. E vou grifar esse bloco e dar um F5. Deu tudo certo, ele gerou 6 para mim. E aí se eu selecionar aqui agora, 6, 6, 6, F5. Opa. Aqui está a janela de retorno. E ele está aqui, o ID6, tá, que eu acabei de mudar. Os dois e-mails e o telefone. A mesma coisa é e-mail. Se você quiser criar aqui um e-mail principal, aqui você flega ele, o principal que eu uso mais é esse aqui. Então toda vez que for mandar e-mail de nota, e-mail de dump, e-mail se você tiver processos dentro do seu sistema, você usa sempre o principal. Os outros você usa em algum outro caso que não estiver conseguindo mandar para o primeiro. Né? Vamos lá. Vamos agora gerar um erro. Ó, a mesma coisa do e-mail, só para finalizar. Se você não quiser passar, por exemplo, eu quero passar só o e-mail 2. Vamos supor que você não quer passar o e-mail 1. Se por nulo aqui, tá, para o e-mail 1 eu estou pondo o valor default. O valor default padrão seria nulo. E aí eu grifo ele, então esse vai ser o teste 7. Eu vou executar e vou grifar. Olha lá, retorno 7. Então se eu pôr 7, 7, 7 aqui, vocês vão ver que ele trouxe para mim certinho o Drauzio 7, que é o e-mail,
do telefone. E agora vamos gerar erros. Então, o que acontece? Como a chave primária, o telefone é a chave primária, se eu passar 2 vezes o mesmo telefone, ele vai dar um erro, não vai? Não pode, tá? Então, o meu banco vai estar... Como eu não fiz um tratamento na Procedure, eu poderia ir na Procedure e fazer um tratamento. Se o telefone já existe, dar um select no banco para verificar, fazer alguma coisa para não deixar, ou na própria tela verificar se um telefone é igual ao outro. Como eu não fiz, se o meu banco estiver bem normalizado, com as chaves primárias, chaves estrangeiras, tudo configurado, o próprio banco não deixa você fazer essa inserção. Então, no nosso caso, como a gente fez a chave primária, se inserir 2 vezes o mesmo telefone, o banco não vai deixar. Tá? Então, vamos executar para ver o que vai acontecer. Vou grifar, então, essa procedure e vou executar. Vocês lembram o que vai acontecer quando eu apertar execute? Ele tem um try e um catch. Ele vai explodir uma exceção dentro do try, sai do bloco try, vai para o bloco catch, que é captura, dá o rollback, ou seja, não aplica no banco tudo aquilo que eu queria fazer, e dá um select dando a mensagem de erro. Né? Então vamos executar. Olha lá, opa, ó, que diferente. Ó. Não veio agora o ID, ó. O retorno que ele me deu foi uma mensagem. Violação de chave primária, que é a chave primária que ele criou sozinha lá para mim, que foi a relação, né, que eu criei entre que a chave primária seria o ID do cliente e o telefone. Então ele falou, PK, que é o nome que ele deu para a chave primária, para a relação que eu criei, não pode inserir duplicate key, ou seja, não pode inserir chaves duplicadas. Então ele não deixou. É uma mensagem que não é interessante explodir para o usuário, tá? Mas se você não tiver tempo de estar fazendo um sistema e precisa entregar com urgência, seu sistema está tratando de forma correta, ele não vai deixar inserir duplicado. Tá? Aí o cliente vai te ligar falando que tem uma mensagem diferente, você explica para ele, ou você vai no momento, altera a procedure, faz um tratamento mais legal lá, e assim você consegue melhorar a sua aplicação. Tá? Mesma coisa acontece com o e-mail. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou pôr no de cima e vou vir no e-mail e vou copiar o browser teste aqui por de cima. Então agora eu estou tentando fazer a mesma ação. Como eu tenho a chave primária, que é composta pelo ID e pelo e-mail, ele não vai deixar inserir 2 e-mails iguais para esse cliente que ele vai gerar. Tá? Então eu vou grifar e vou executar. Agora ele vai dar a mensagem, ela é uma mensagem bem parecida, porém, violação de chave primária, mas agora ele fala que é da tabela de e-mail. Ó. PK, que é primary key, tabela de e-mail. Cannot insert duplicate key, ou seja, não pode inserir chave duplicada no objeto TBL cliente e-mail. Então o banco está te alertando, você está tentando fazer uma coisa que eu não posso deixar você fazer. Tá? Então essa é o bloqueio que o banco dá. E para finalizar, para ficar legal, eu vou ensinar mais um detalhe, que é criar um erro personalizado. Porque, como vocês viram, ó, se a gente executar aqui, ele tem esse erro que aqui, violação de chave primária. Mas para você exibir esse erro na tela, não é legal. Né? O usuário vai ver isso e vai te ligar na hora achando que é um erro grave do seu sistema, sendo que não é um erro, é um tratamento, é uma coisa que não poderia acontecer, aconteceu. Vamos tratar isso na Procedure. Como é que a gente trata isso na Procedure? Então vamos lá que eu vou explicar. Vou pegar minha Procedure, como eu falei para vocês. Vem aqui no banco de dados, dentro de programabilidade, Store Procedures, seleciona a Procedure e vai modificar, Modify. Esse é um erro previsto, ou seja, eu consigo prever se o usuário inserir os dois iguais, nossa, vou fazer em cima do telefone. Se ele inserir o telefone 1 e o 2 igual, eu já posso avisar ele antes dele tentar inserir. Tá? Então o que eu faço aqui? Aqui eu vou descer um pouco, então vindo aqui, peguei entrando, insert do cliente, pegou o ID, aqui na parte de inserir telefone, ó. Inserir na tabela de telefone. Se o telefone for igual, eu já aviso ele, eu já breco aqui, eu já gero uma exceçãozinha aqui no meio, e ele não continua, ele nem segue para frente. Então o que eu faço aqui, ó? Se o telefone 1 for igual ao telefone 2, eu vou disparar um erro. É uma função da SQL que chama RaiseError. Disparar um erro. Vou passar uma mensagem e aqui eu parametrizo que é 14,1. Aqui é um parâmetro padrão que uso na SQL Server. Então aqui a mensagem eu vou falar o seguinte. Eu vou falar assim.
Não é possível cadastrar dois telefones iguais. Ponto. Então, ó, se o telefone 1 for igual ao 2, eu dou um raise error, ou seja, eu disparo um erro, quer dizer, ele vai disparar um erro. O que ele vai acontecer quando disparar um erro? Ele vai sair daqui e vai direto lá para o cat. Ele vai descer lá para o cat aqui embaixo, então ele vai vir e vai parar aqui, ou seja, ele vai desfazer tudo. Se ele já tinha feito o insert, ele vai desfazer esse insert e ele vai devolver essa mensagem bonitinha que a gente está criando aqui, tá? Então, olha lá, ela fica assim. Então, raise error, não é possível cadastrar dois telefones iguais. 14,1, que é um parâmetro, depois se vocês quiserem ler mais, pesquisem mais sobre o raise error. Tem bastante coisa no próprio site da Microsoft explicando como parametrizar se quiser um cenário diferente. Tá? E assim ele vai disparar esse erro. Então, vou dar um F5, vou executar. Ou seja, ele vai rodar esse script, ele vai dar um alter procedure e vai atualizar minha procedure, executar. Opa! Deixa eu ver aqui onde que eu... Devia ter algum lixo aqui em cima, ó. Então eu sempre apago essa parte aqui de cima, às vezes tem algum detalhe que não está... Apago, deixo só do alter para baixo e dou um execute. Olha lá, aqui como eu estou aqui no meu banco Drowse, eu sei que ele vai estar executando esse alter dentro do banco Drowse. E aí ele completou com sucesso. Tá? Aqui ele veio e completou com sucesso. Ó. E aí vamos lá e vamos testar de novo a nossa procedure. Então, como eu fiz o tratamento no telefone, eu vou passar dois telefones iguais. Então, agora eu estou passando de novo dois telefones iguais. Eu vou até mudar o e-mail aqui, ó, e-mail 1, e-mail 2. Então o telefone está igual e vamos executar para ver. Então vou grifar e vou dar um execute. Olha lá o que ele me devolveu agora. Não é possível cadastrar dois telefones iguais. Ou seja, se você estiver levando esse erro, essa mensagem lá para sua tela, em vez de explodir aquela mensagem de violação de chave primária, ele vai estar explodindo essa mensagem. Não é possível cadastrar dois telefones iguais. O usuário já vai olhar e falar, opa, está igual, e vai lá, altera um dos telefones ou apaga um dos dois e tenta salvar de novo.